Bom, drywall é bom o suficiente para eu fazer as paredes da minha casa? Qual a vantagem, qual a desvantagem, qual a diferença de estar utilizando o drywall? Essa é uma dúvida que muita gente tem e hoje eu vou mostrar alguns benefícios e algumas desvantagens de estar usando o drywall. A dica de hoje é sobre drywall, para você que não sabe o que é, não sabe se deve utilizar ou não. O drywall é um conceito de construção a seco. O que isso quer dizer? Para você trabalhar com ele na sua obra, e você não precisa de água, você não trabalha com cimento, com massa. Na verdade, são placas acartonadas de gesso, são placas de gesso, e ele é fixado através de estruturas metálicas na sua obra. Então você consegue fazer paredes, rebaixamento de forro, divisórias, enfim, tem um monte de utilidade e ele é muito adaptável, então você consegue adaptar ele para a sua necessidade aí, para a sua obra. E o drywall ele te proporciona facilidade na limpeza, ele faz menos sujeira, ele desperdiça menos material. Você não precisa trabalhar com concreto armado, com alvenaria para fazer as paredes da sua casa. Você pode simplesmente fechar tudo, as divisórias internas, em parede de drywall e subdividir aí os seus cômodos dentro da sua casa. Mas na hora de utilizar o drywall você tem que tomar cuidado para não ter dor de cabeça. Por exemplo, enquanto uma parede de alvenaria, paredes internas, tá? Você pode ter aí parede de 10 a 15 centímetros de espessura. No drywall você vai ter paredes de 4 a 8 centímetros de espessura. Então isso vai trazer muita diferença, principalmente na questão acústica. Se você não trabalha bem o drywall, se você não utiliza ele de forma correta, você tem todos os ambientes ali trocando som de um lado para o outro e isso acaba atrapalhando. Por exemplo, se você tem um quarto do lado da sala e você não faz um isolamento acústico no drywall, você vai conseguir ouvir o tempo todo barulho de televisão, enfim, barulho das pessoas que estão ali na sala enquanto você estiver no seu quarto. Então, para isso, dentro da parede de drywall, você pode fazer um isolamento acústico, aí tem N formas de fazer um isolamento acústico, para que você evite esse tipo de dor de cabeça. Uma das desvantagens do drywall é que ele não suporta tanto peso quanto uma parede de alvenaria, por exemplo. Se você vai fazer uma divisória na sala e você pretende colocar um painel de TV com muitas prateleiras ali, algo que vai demandar, que vai ter muito peso e demanda uma resistência, o drywall já não suporta tanto peso em comparação com a alvenaria. Mas ele é muito mais prático, ele é muito mais fácil e acaba sendo ainda um pouco mais barato do que a alvenaria, porque na alvenaria você tem que considerar concreto, o bloco ou tijolo que você vai utilizar, tem a argamassa, né, para fazer o chapisco, tem o reboco, depois tem o selador, tem a pintura, tem um monte de etapas ali, um monte de mão de obra, enquanto no drywall a mesma equipe vem, monta toda a estrutura ali, fixa as placas, passa um selador, passa uma massa em cima e já pode ter a pintura. Então ele acaba sendo muito mais ágil, muito mais fácil e dependendo dos casos até mais barato. Eu vou deixar aqui um exemplo de uma parede de drywall pequena que eu fiz recentemente, junto com o rebaixamento do teto de um escritório contábil que eu reformei. Então eu fiz todo o fechamento da parede ali, a gente rebaixou o teto que era muito alto para dar um ambiente mais agradável para o cliente, e a equipe que montou toda a estrutura ali do drywall da parede, que passou a massa, que fez todo o acabamento, gastou ali para fazer tudo isso 2 dias só. Então é um serviço muito rápido, muito ágil. Só para você ter ideia, muita construtora já está utilizando o conceito de drywall para paredes internas das residências, dos apartamentos, das casas, para fazer essas divisórias. Mas essas construtoras, elas trabalham da maneira certa, então eles fazem todo o isolamento. Já existem cinemas que utilizam esse conceito, então tudo é feito com placas de drywall, tem o isolamento térmico, tem o isolamento acústico também, e em alguns casos tem um isolamento contra incêndio também. Então é bem legal, ele é bem abrangente, é muito fácil de você empregar aí na sua obra. Então, resumindo as vantagens do drywall, é que ele faz menos sujeira, é uma construção a seco, ele é mais rápido, ele é mais ágil, e você pode adaptar, ele é mais adaptável aí para a sua realidade, para a sua construção. Você pode fazer paredes, pode fazer rebaixamento de teto. E a desvantagem dele é que ele é menos resistente em comparação
a uma parede de alvenaria. Se você vai colocar muito peso, ele já não é legal, ele já não funciona tão bem, e você precisa também, além disso, trabalhar o drywall de maneira correta, de maneira certa, para não ter dor de cabeça, para você não achar que esse conceito, que esse produto, ele não é legal, não funcionou para você. Você tem que trabalhar de maneira certa, então você tem que fazer um isolamento acústico, tem que fazer um isolamento térmico quando for necessário, para que você não tenha nenhuma dor de cabeça e ele supra a sua necessidade. Então a minha dica de hoje foi sobre drywall para você. Se você gostou, já deixa seu like aqui no vídeo e já se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito.